Oi amigos, fique sabendo tudo sobre Al Capone e todos os mitos canal Will Ramon. Mito 1. Al teve uma irmã chamada Rose Capone. Verdade. Não, Rose nunca existiu e foi um erro da parte de John Clover, biógrafo, quando estava entrevistando pessoas durante sua pesquisa inicial. Isso foi aceito como uma verdade ao longo dos anos e foi mal representado em livros e documentários subsequentes. A verdade é que Al teve 6 irmãos e 2 irmãs e eles eram Vincenzo, James, Ralph, Rafael, Salvatore, Frank, John, Hermínio, Humberto, Albert, Amádio, Mateo e Mafalda. A outra irmã era chamada de Hermínia, nasceu em 11 de agosto de 1901 e veio a falecer em 18 de junho de 1902. Pode ter havido outro garoto natimorto na família, mas não dá para verificar isso através dos registros. Mito 2. A voz de Al Capone foi gravada. Verdade. Não há nenhuma gravação conhecida da voz de Al. Os filmes com diálogos gravados começaram em 1930 e o equipamento para poder fazer isso era muito caro, então há chances de Al ter perdido tempo de ser gravado. Eu também não acho que Al jamais iria querer ser gravado dizendo algo que ele não poderia negar depois. Perto do fim de sua vida, muitos cuidados foram feitos para poderem vigiá-lo caso seus pares o fizessem soltar qualquer informação a respeito da máfia. Não havia perigo conforme sua doença fez com que ele se isolasse. Mito 3. Al Capone trabalhou como um contador em Baltimore. É verdade. A linha do tempo da vida de Al Capone durante esse período mostra que teria sido impossível para ele ter trabalhado em Baltimore. Se tudo isso for verdade mesmo, então você poderia pensar que Al teria orgulho de mencionar uma nota sobre trabalho legítimo durante essa entrevista. Além disso, todas as fontes sobre onde isso se originou e se repartiu não conseguem fornecer qualquer prova que seja. Mito 4. Al Capone foi um viciado em cocaína porque ele tinha um buraco em seu septo. Verdade. Outro mito bem louco. Autores irão geralmente defender algumas coisas que eles coletam durante suas pesquisas e fazem suposições imediatas. Também lhes cai bem serem sensacionalistas ao ponto de colocar em seus livros à frente de outras biografias prévias de Capone. É tudo sobre vendas e esperanças de que Hollywood escolha um bom livro para adaptar a um filme. Quanto mais sensacionalista, melhor. O buraco em seu septo pode ser atribuído mais a 2 das razões seguintes. 1. A longa enfermidade de sífilis de Capone. 2. Capone teve problemas de sinusite e foi operado na sua região nasal durante sua estadia na penitenciária de Eastern State entre 1929 e 1930. Al Capone também teve suas amígdalas removidas lá no dia 5 de setembro de 1929 pelo Dr. Herbert M. Goddard. Mito 5. O uísque favorito de Al Capone era Templeton Rye. Verdade. Por que se preocupar com uma suposta empresa de pequeno porte quando Al Capone tinha toneladas do melhor uísque enviado do Canadá? Marcas como Canadian Club, Old Low e Cabin Bourbon. Não há provas de que Al tenha sequer bebido algo da marca Templeton. Provavelmente seja apenas uma estratégia de marketing. A empresa Templeton Rye tem inventado algumas de suas afirmações. Os guardas florestais e historiadores de Alcatraz se divertiram um bocado com essa. Eles até chegaram ao ponto de alegar em seus rótulos que Al Capone manteve algumas garrafas de Templeton em sua cela em Alcatraz. Nem em sonho.
Alcatraz não foi nem um pouco gentil com Capone e ele nem tinha tanto poder assim lá. Mito 6. Al Capone morreu rico. Verdade. As pessoas tendem a esquecer de que a maioria do dinheiro gerado pela gangue pertencia à gangue. Al pegou sua parte e a gastou o mais rápido que pôde. O resto foi distribuído entre a gangue. Outras verbas foram de fianças pagas à polícia, juízes, vereadores e advogados. O dinheiro também foi usado para o refinamento de equipamentos, caminhões, etc. Os negócios de Al Capone tinham despesas extremamente altas. Depois da morte de Al em 1947, mais Sony continuaram a viver na propriedade da família em Palm Island até 1952, quando eles a venderam com tudo o que continha para um corretor de Cleveland chamado Thomas Warren Miller. Gangster House explora a incrível mansão de Al Capone em Miami. Eles também não podiam se dar ao luxo de mantê-la por muito tempo. Ralph Capone fez uma promessa a seu irmão que iria cuidar de mais Sony, o que ele fez bem até o dia de sua morte. Ralph tinha um grande coração. A Chicago Outfit não tinha mais interesse em ajudar mais Sony Capone após a morte de Al. Sejam quais foram as verbas que Al Capone tinha reservado à guarda, tudo voltou para os cofres da gangue após sua morte. Mito 7. Al Capone possuía casas pelo mundo todo. Verdade. A resposta é não. Por quê? Porque as provas mostram que Al teve dificuldades financeiras suficientes para conseguir se manter na casa em Palm Avenue. A verdade é que ele era dono, através de sua esposa e sua mãe, da casa no número 93 na Palm Avenue e da casa em Chicago no número 7244 da South Prairie Avenue. Outras casas, como o chalé em Wisconsin que foi usado por Al e sua família durante o verão, pertenciam a parentes. Ralph Capone, etc. Mito 8. Capone possuía uma casa em Cuba. Verdade. Enquanto é verdade que documentos de imigração e viagens provam que Al Capone visitou Cuba em algumas ocasiões, ele nunca teve uma casa por lá. Ele sempre alugava um quarto de hotel no Sevilla ou de Havana. A situação para um gangster em Cuba até mesmo naquela época não era certeira, batidas policiais contra gangsters. Então a compra de uma casa em um lugar que era instável seria algo inédito. A casa específica que é geralmente mencionada é a que agora funciona um restaurante perto da praia em Varadero. Ela nunca esteve na posse de Al Capone, ele nem mesmo botou o pé lá dentro. Até mencionaram isso em algum lugar fora da casa. As pessoas costumam achar que Capone podia ir a qualquer país ou cidade e agir como se fosse um grande chefão e fazer tudo o que lhe satisfaz. Isso é totalmente falso e errôneo. Capone era rei em um lugar e somente em um lugar, que era em Chicago por volta de 1925 a 1931. Por exemplo, Al Capone tentou visitar a Califórnia e foi imediatamente impedido pelos oficiais e foi escoltado para fora da cidade como um vagabundo. Gangster Tour. Viagem na Chicago de Al Capone. Mito 9. Al Capone tinha um sotaque italiano. Verdade. Tendo nascido em Nova York, não, ele não tinha. O único sotaque que ele tinha e que perdeu era seu sotaque nova-iorquino. Johnny Torrio pegou Al e o lapidou para fazê-lo um pouco mais respeitável para negociações. Mito 10. Al Capone se formou no ensino médio. Verdade. Não, ele não se formou. Ele nem tinha terminado o ensino fundamental, ao contrário do que muitas pessoas afirmam. Até o próximo vídeo, dê seu like e compartilhe. Obrigado amigos e se inscrevam no canal.